Arraial da Ajuda, que maravilha! Eu gostaria muito de dedicar esse episódio, que é o episódio 4 do Porto na História, em que a gente vai contar a história do Arraial da Ajuda, à memória do grande Ari Sobral, nosso grande amigo que nos deixou faz alguns dias. E como já era, inclusive, planejado nesse roteiro antes mesmo que isso tudo acontecesse, essa história em especial vai ser contada com uma trilha sonora de Ari Sobral. Então, Ari, som na caixa, que esse episódio número 4 da história de Arraial da Ajuda é para você. Está de partida, perde até a coragem. Na espera da balsa, ao ver o pôr do sol na passagem. Arraial, da ajuda. Arraial, da ajuda. A história de Arraial da Ajuda pode começar a ser contada a partir de Pero do Campo Tourinho, primeiro donatário da capitania de Porto Seguro, que vem para cá em 1535, com 3 embarcações e cerca de 600 pessoas para poder povoar aqui a nossa região. Pero do Campo Tourinho vai ocupar aqui a capitania de 1535 a 1546. Ele mesmo relata que deu origem a 8 igrejas e 3 importantes vilas: Porto Seguro, Santa Cruz e uma que não é tão famosa, que se chamava Santo Amaro. Santo Amaro ficava na margem sul do rio Buranhém. Não se sabe muito bem ao certo a localização exata de onde ficava essa vila, que havia sido criada por Pero do Campo Tourinho, mas existem relatos de que ela ficava na margem sul do rio Buranhém, e ela inclusive consta no mapa do João Teixeira Albernaz, de 1640, e também no relato dos viajantes que passaram por aqui nos séculos 18 e 19. Santo Amaro, então, vai ser a primeira vila criada por Pero do Campo Tourinho, do lado de cá do rio Buranhém, mais próximo de Arraial da Ajuda, apesar de não ocupar especificamente o espaço onde hoje está a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. O que se crê, na verdade, é que essa vila de Santo Amaro ficava mais próxima do rio, mais perto da foz do rio Buranhém. Pero do Campo Tourinho, apesar de ser um marinheiro experiente, muito acostumado com o mar, não era uma pessoa de fácil trato, e ele era conhecido por ser um sujeito muito desbocado e que arranjava muita confusão. Uma das pessoas que ele arranjou confusão foi o Frei Diogo, que era o responsável pela igreja de Santo Amaro. Um dos motivos dessa discussão específica com esse Frei Diogo é a de que o Pero do Campo Tourinho não gostava de imagens de santos em suas igrejas, e ele gostava apenas da presença do crucifixo. Em 1547, Pero do Campo Tourinho é mandado de volta para Lisboa, acusado, entre outras coisas, de heresia, e é mandado de volta para Portugal. Coincidentemente, 2 anos depois, apenas, em 1549, é que se encontra a imagem de Nossa Senhora da Ajuda. Em 1547, Pero do Campo Tourinho é enviado para Portugal acusado de heresia, entre outras coisas mais. 2 anos depois, chegam aqui na nossa capitania os primeiros jesuítas, com a missão jesuíta de evangelizar e catequizar os índios. Para que eles possam fazer frente a essa missão, os jesuítas precisam então construir algumas estruturas. Então eles erguem algumas estruturas, colégios, casas, algumas igrejas, mas de todas essas construções, a que nos importa para esse episódio, e a mais importante delas, é a capela, a ermida de Nossa Senhora da Ajuda. Os jesuítas então escolhem o topo de uma falésia, com uma boa localização, com um bom visual, para poder criar essa ermida que possa servir inclusive de apoio nas missões de catequese que eles faziam em toda essa região, principalmente do lado de cá, no litoral sul da capitania de Porto Seguro. Por isso é escolhido então o local onde hoje especificamente está a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. O primeiro documento que vai fazer referência a Nossa Senhora da Ajuda é de 1551, mais ou menos 2 anos após a criação da ermida de Nossa Senhora da Ajuda. Esse documento é uma carta do padre Antônio Pires, que envia para os seus irmãos e colegas de sacerdócio em Coimbra, contando da região
e já relatando que mesmo em 1551, 2 anos apenas após a criação da ermida, já há um certo movimento de romaria em torno dos milagres creditados a Nossa Senhora da Ajuda e também especificamente ao encontro de uma fonte com água milagrosa aos pés da ermida de Nossa Senhora da Ajuda. Essa carta do Antônio Pires, de 2 de agosto de 1551, é o primeiro documento, então, que vai fazer esse relato tão importante, tanto da existência da fonte, quanto da descoberta da imagem da santa de Nossa Senhora da Ajuda. E por conta disso, Arraial da Ajuda é, então, o local com a primeira Santa Maria do Brasil, é o primeiro santuário mariano de todo o Brasil, e também o primeiro lugar com relatos específicos da ocorrência de milagres decorrentes da utilização da água da fonte. Então, tanto o primeiro santuário mariano por ter a sua primeira santa, quanto também o primeiro lugar com relatos de milagres especificamente ocorridos em terras brasileiras. A invocação de Nossa Senhora da Ajuda era muito comum em Portugal. Ela era protetora, como é ainda, dos navegantes e dos marinheiros. Era muito comum que todas as pessoas que encarassem o oceano levassem consigo também uma imagem da santa para poder se proteger e para poder fazer a sua prece em momentos muito difíceis. Pode estar aí a origem histórica da primeira imagem que foi encontrada. O fundador, burocraticamente falando, da ermida de Nossa Senhora da Ajuda é o padre Manuel da Nóbrega. Ele, com mais 2 inacianos, Francisco Pires e Vicente Rodrigues, é quem relatam especificamente que a água brotou do chão, já que eles precisavam dessa água para poder fazer frente à necessidade tanto de construção quanto do consumo deles próprios. Foi que o milagre aconteceu e essa água brotou do chão. Isso consta de uma carta de 1552, escrita pelo próprio Vicente Rodrigues. Nessa carta, escrita por Vicente Rodrigues em 1552, para um outro padre em Portugal, em Lisboa, que chamava Simão Rodrigues, ele relata então e dá inclusive o nome, chamando a fonte então de Fonte da Senhora. E é ele quem explica a ocorrência dos milagres. A ermida de Nossa Senhora da Ajuda em 1553, ou seja, só um ano depois, já era bem conhecida como um local de passagem dos jesuítas. Um dos jesuítas que passa pela ermida é João Aspilcueta Navarro, que a gente falou sobre ele também no episódio de Trancoso. Ele passa por lá, utiliza as instalações para poder dormir, para poder se proteger nessas missões de catequese através das tribos da região. O padre Ambrósio Pires, em 5 de maio de 1554, vai relatar que inclusive o local onde está a ermida é um local muito bom, muito próximo das povoações, e que nos sábados ela já era muito frequentada nas missas, e que portanto reuniam gente de vilas próximas já para assistir às missas dos padres aos sábados. Então, em 1554, apenas 5 anos depois da descoberta tanto da santa quanto da fonte milagrosa, já era possível ver que todo sábado já havia a utilização do espaço para poder ocorrer missas para todo mundo que ocupava as vilas do entorno. O padre Antônio Pires, que é o primeiro a relatar a existência da fonte sagrada, ele volta a escrever uma carta em 1555. E aí, nessa outra carta, que ele escreve 4 anos depois, ele já muda um pouco a versão, e ele vai contar que a fonte, na verdade, tem origem num lenhador que, tentando cortar uma árvore, cai de cima dela, e ao tocar o chão, essa água verte, e por isso essa seria a origem da fonte da Senhora, ou da fonte milagrosa que temos hoje. Tivemos uma mudança na iluminação aqui, porque está ficando mais escuro, a gente precisava se adaptar, então a diferença é porque a gravação é externa, mas vamos seguir. O padre Ambrósio Pires, ele também vai relatar como era segura a região onde estava a ermida de Nossa Senhora da Ajuda, porque ele vai dizer que até então outros lugares da capitania já tinham sofrido ataques dos gentios bravios, como chamavam os índios que não aceitavam a política de colonização portuguesa. Entretanto, a ermida até então, 1554, não tinha sofrido nenhum ataque, e que, portanto, ele relata, além das terras férteis do entorno, ele vai relatar também que o lugar era muito seguro. O padre Ambrósio Pires, que em 1554 vai relatar a segurança do espaço onde a ermida de Nossa Senhora da Ajuda foi erguida,
ele é contraditado por uma carta de Antônio Blasques, um outro padre, em 1555, que vai relatar que à meia-noite de um dia que ele não especifica qual exatamente, ele vai dizer que 2 homens chegaram correndo à ermida de Nossa Senhora da Ajuda e avisaram que a igreja estava cercada por índios que queriam invadir e destruir a igreja. Ele então informa que tanto ele quanto um outro irmão que trabalhava ali, também jesuíta, eles conseguiram fugir com a imagem e com o que eles chamavam de retábulo, que é um espaço onde se colocam algumas imagens de santos. Eles conseguem fugir então dessa possibilidade de ataque dos índios. Isso é relatado em uma carta desse Antônio Blasques. Já em 1584, a fama de Nossa Senhora da Ajuda já se espalhava. Por isso, algumas obras foram feitas na igreja, aumentando ali a sua estrutura, principalmente porque as missas de sábado já recebiam muitas pessoas. Isso também é relatado em algumas cartas. Um outro importante jesuíta que vai passar pela ermida de Nossa Senhora da Ajuda é o padre José de Anchieta. José de Anchieta, que dá origem à cidade de São Paulo. O José de Anchieta passa pela ermida de Nossa Senhora da Ajuda, e ele vai relatar 2 coisas que até então não haviam sido relatadas. Que muitas pessoas que visitavam a ermida de Nossa Senhora da Ajuda levavam consigo alguns potes, algumas garrafas, para poder levar o líquido milagroso para outros lugares, para pessoas que não poderiam ir até a Santa, e também a utilização da água em alguns locais, em alguns ferimentos, também tinha algumas características curativas. Então não só beber, mas também ele explica que as pessoas utilizavam essa água em alguns ferimentos e em alguns problemas de saúde externos também, para poder se curar desse mal. Quem vai apresentar uma outra versão para a origem da descoberta da Santa e da fonte milagrosa é um senhor que chamava Baltazar Teles, já no século XVII. Ele vai dizer que a origem da fonte sagrada, na verdade, havia sido por conta de um conflito com um fazendeiro das terras próximas ali onde foi erguida a ermida, que não permitia que as pessoas passassem com água para a construção e para poder utilizar. E aí os padres todos, os jesuítas naquela época, reunidos junto com a população e pedindo uma intercessão divina para que pudessem ter água, foi que a fonte brotou milagrosamente, e essa água então passou a ser utilizada e apresentou essas características milagrosas. Então, por fim, essa versão do Teles acaba sendo a versão mais utilizada hoje em dia, e a que é mais ouvida por muitas pessoas, da origem específica da nossa fonte sagrada. Apesar de a ermida de Nossa Senhora da Ajuda ter sido criada pelos jesuítas, não existe nenhum relato de uma pré-existência de alguma tribo ou de alguma vila ali naquele local. Diferentemente então da origem de Trancoso ou de Vale Verde, a gente não tem no Arraial da Ajuda nenhum resquício que indique que naquela região onde está a igreja existia alguma aldeia ou então algum agrupamento. E essa situação, na verdade, vai se prolongar por muitos séculos, com a existência apenas da ermida e de algumas estruturas ligadas à própria igreja. Uma visita pastoral de 1687 vai demonstrar que a ermida de Nossa Senhora da Ajuda já não era mais propriedade da Companhia de Jesus, dos jesuítas. E ela vai perder relevância para a coroa portuguesa, em especial depois da política de Marquês de Pombal. Entretanto, os seus 2 séculos de milagres e de peregrinação já não permitem mais que ela ficasse esquecida, e mesmo com a desconsideração do trabalho dos jesuítas por Marquês de Pombal e a sua mudança completa na forma de enxergar os jesuítas, isso não mudou de forma nenhuma a forma como as pessoas encaravam especificamente Nossa Senhora da Ajuda, e a sua origem e a peregrinação continuou. Em 1772, o ouvidor de Porto Seguro, José Xavier Machado Monteiro, informa ao rei Dom José I de que ele reformou algumas igrejas na capitania de Porto Seguro, dentre essas igrejas também a igreja de Nossa Senhora da Ajuda. Um bom relato que temos dessa relação muito íntima da população local com a Nossa Senhora da Ajuda é feito por Thomas Lindley, um inglês contrabandista que esteve aqui no início do século XVIII, especificamente em 1803. Ele faz um relato muito específico quando ele vai até a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que é muito importante a gente fazer essa leitura. Ele diz: em 2 de agosto de 1803, montamos a cavalo às 6 horas.
Éramos 7 ao todo, e seguimos pela praia em direção ao sul. Ao cabo de 1 hora de marcha, voltamos-nos abruptamente para o oeste, terra adentro. E subindo por uma íngreme encosta, em breve chegamos à capela de Nossa Senhora da Ajuda, que fica no alto. A paisagem que daí se descortina é de fato grandiosa, abrangendo não só a região do entorno, como também o oceano adjacente, ao qual os muros brancos da capela formam excelente baliza. E a padroeira, a Virgem, é especialmente invocada pelos navios e barcos pesqueiros das costas vizinhas, em caso de perigo ou de ventos contrários. Sua fama estende-se até mesmo à cura de vários padecimentos, desde que invocada com a devida fé. O interior do edifício é decorado com desenhos grotescos de navios em apuros, quartos de enfermos e etc., havendo legendas debaixo de cada um, relativas aos diferentes episódios que pretendem comemorar. Não é possível para nós identificar especificamente a origem do povoado de Arraial da Ajuda. O primeiro relato que a gente tem é um jornal da Bahia, de 1875, que vai falar sobre a criação de uma escola no povoado de Arraial da Ajuda. Então, não existem evidências até então encontradas de efetivamente existir um povoado ali antes dessa data. Em 1895, Arraial da Ajuda consta pela primeira vez em um mapa como um povoado. Outro relato muito importante sobre a região de Arraial da Ajuda é feito por um senhor chamado Eduardo Santos Maia. Eduardo Santos Maia é um cidadão de Belmonte que em 1905 vem com sua família para uma festa da Santa. Ele sai de Belmonte a cavalo e ele vem fazendo um relato pormenorizado de todo o caminho até chegar aqui no dia 15 de agosto para poder aproveitar a festa da Santa. Ele disse que quando chega aqui são 3 missas no mesmo dia para poder dar conta de tantos fiéis que querem acompanhar, e também fala que ao final das 3 missas há um evento com a Filarmônica de Belmonte, que chamava 15 de setembro, e que também depois, na parte da noite, as pessoas se divertiam. Eduardo Santos Maia faz um relato interessante de como ele viu aquela festa naquele ano. E eu vou ler para vocês. Bandeiras, mastros rebuçados de ramarias cheirosas, a cujos topos flâmulas variadas panejavam ao vento fresco que soprava garridamente. Barraquinhas, toldos, carrosséis, etc, etc. Ao fundo, ambas as filas das casinhas de Nossa Senhora, em ângulo reto, todas caiadinhas, respiravam festa. Todo o grande adro da igreja estava repleto de construções festivas, dentre o bosque improvisado de palmeiras e arvoredos virentes. Interessante constar também o relato do próprio Eduardo Santos Maia sobre o que acontecia na noite do dia 15, nos festejos de Nossa Senhora da Ajuda. Ele relata da seguinte forma: comes e bebes, leilões, bailes e sambas, algumas desordens, discussões, correrias, apertuchos, etc, etc. Resulta da profusão do álcool, das bancas de jogo violento, ronda, baccarat, pôquer, roleta, campista. Por fim, Eduardo Maia também vai falar sobre o encantamento que a santa causava na população que estava ali acompanhando. E ele faz um relato que dá para a gente ter uma noção da mística que envolvia a santa, a Nossa Senhora da Ajuda. Ele diz o seguinte: afirmam ser de carne e osso a santa, e só poderem vê-la os padres. A que se vê no altar-mor, a exposição pública, tamanho natural, é obra humana, posto que a verdadeira mede apenas 30 centímetros e acha-se dentro de uma custódia de ouro em sítio oculto à visão profana. Há quem jure sobre o Evangelho esta verdade. O ritmo em Arraial da Ajuda foi o mesmo praticamente ao longo de 4 séculos, sendo alterado apenas nas festividades de 15 de agosto, que é a data da Santa. Isso tudo vai mudar de forma muito significativa a partir de uma decisão tomada em uma festa de Réveillon de 1939 no Rio de Janeiro, e é a história que a gente vai passar a contar agora. Uma iniciativa que já havia iniciado em 1937 era de criação de campos de aviação ao longo de toda a costa do Brasil. Isso já era uma política do Getúlio Vargas, que procurava proteger a nossa costa já numa tensão pré-Segunda Guerra, e também buscando conectar o nosso país pelo ar, justamente por conta do seu tamanho continental.
Num Réveillon de 1938 para 1939, um homem chamado Assis Chateaubriand, mais conhecido também como Chateau. Assis Chateaubriand era um entusiasta da aviação nacional. Ele foi uma das peças mais importantes para o desenvolvimento da aviação do Brasil. Dono de um conglomerado de jornais, conhecido como Diários Associados, ele decide numa festa de Réveillon, da virada do ano de 1938 para 1939, que o Brasil precisa se reconectar com as suas raízes e que por isso deveria comemorar os 439 anos do descobrimento na terra onde primeiro os portugueses chegaram. Aconteceria um evento que ele chamou de Raid a Porto Seguro. Raid era uma denominação muito específica dos eventos que envolviam ou manobras aéreas ou então percorrer grandes distâncias. Então ele decidiu que em 1939, especificamente no dia 3 de maio de 1939, deveria ocorrer então a comemoração dos 439 anos do Brasil em Porto Seguro, com um evento que ele chamou de Raid a Porto Seguro. Isso já se alinhava muito a essa política buscada por Getúlio Vargas, que era de expandir o número de campos de aviação pelo Brasil para poder auxiliar na proteção da costa e também melhorar a comunicação no país. Assis Chateaubriand então consegue rapidamente a aprovação do governo federal e pede para que acelerem as obras de criação de uma pista de pouso aqui em Porto Seguro. Um local muito específico já havia sido selecionado por um engenheiro que chamava Galdino Mendes, que é especificamente onde hoje é o espaço do campo de aviação do Arraial da Ajuda. Galdino Mendes já tinha decidido que o melhor local para se criar um campo de aviação é especificamente onde hoje está o campo do Arraial da Ajuda, por conta do seu quadrante específico e a sua facilidade em pousos e decolagens, principalmente por conta do seu formato em T, que permitia que as pessoas pousassem vindo de qualquer direção. Entretanto, para se criar no Arraial da Ajuda um campo de aviação, era necessário muito investimento. Então o governo federal mandou para cá, vindo tanto de Salvador quanto do Rio de Janeiro, todo o maquinário, todo o pessoal, para poder não só criar o campo de aviação, como também fazer reformas importantes na cidade, para que a cidade pudesse ficar pronta para receber um evento dessa magnitude. O evento, inclusive, foi o maior evento de aviação civil da América Latina. Figuras incríveis do mundo, de todo o Brasil, se encontram na Broadway e a Broadway fica mil. O água de coco faz som pra alegrar a moçada. Durante os preparativos para esse grande evento, o Assis Chateaubriand manda para cá também um repórter que chama Edmar Morel. Esse Edmar Morel vem para cá para poder registrar esses preparativos e principalmente efetivar uma missão muito importante, que é levar duas bandeiras, uma de Portugal e uma do Brasil, para serem fincadas no topo do Monte Pascoal. Essas bandeiras, que vêm com Edmar Morel desde Belmonte, porque ele pousa lá com o hidroavião, passam por Arraial da Ajuda e são benzidas na igreja. E são então levadas até o Monte Pascoal e são fincadas lá no topo, para que todos os aviões, quando passassem, pudessem ver aquelas bandeiras perfiladas ali no topo do Monte Pascoal, antes de efetivar o pouso aqui no Arraial da Ajuda. O campo de aviação do Arraial da Ajuda recebeu então, no dia 3 de maio de 1939, o maior evento de aviação civil da América Latina. 22 aeronaves pousaram no campo de aviação e reuniram ali pessoas importantíssimas, entre elas a primeira mulher brevetada do país, Anésia Pinheiro Machado, como também um almirante português chamado Gago Coutinho, responsável pela primeira travessia aérea do Atlântico Sul num hidroavião. Uma história muito importante que também vale a gente contá-la aqui no futuro. Além de todos esses e de vários outros pilotos, o próprio Assis Chateaubriand também vem prestigiar aqui esse evento. Todas essas aeronaves pousam no campo de aviação do Arraial da Ajuda e esses aviadores passam 4 dias, especificamente em Porto Seguro, se divertindo e celebrando esse evento que foi tão importante. Esse evento teve uma magnitude tão grande aqui para essa região na época, que recebemos visitantes de todos os lados, todos os cantos da Bahia, de Minas Gerais, do Espírito Santo, e a cidade ficou apinhada de gente. Todas essas pessoas vieram prestigiar um evento de tamanha magnitude. Esses visitantes que pousavam em Arraial da Ajuda atravessavam de canoa o Guranhém e ficavam em Porto Seguro. Para poder recebê-los, o governo federal injetou uma boa grana aqui na região e foram feitas reformas em prédios públicos,
foi criada a ladeira da rodoviária, que dá acesso à cidade histórica, foi também reformada a ponte da Rua do Mangue, foi criada a Estrada da Balsa. Pela primeira vez foi falado também na criação de um parque que preservasse o Monte Pascoal, e também foi por conta do evento que o IPHAN vem para cá, na época ISFAM, veio para cá pela primeira vez para poder proteger o patrimônio histórico que tínhamos aqui. Os impactos decorrentes de um evento dessa magnitude e que aconteceu especificamente no Arraial da Ajuda mudaram por completo o funcionamento do distrito. Imagina que antes funcionava só em decorrência da Santa, só tinha movimento uma vez por ano, de repente você ganha um grande aeroporto que se tornou o aeroporto da cidade. Mais detalhes a gente conta especificamente no livro que a gente escreveu, que chama Asas para Porto Seguro, Histórias e Memórias do Antigo Campo de Aviação do Arraial da Ajuda, e que a gente convida a todos para poder conhecer essa obra e essa pesquisa que foi desenvolvida por vários autores aqui de Arraial da Ajuda. Passado o evento, o campo de aviação então se torna o aeroporto da cidade. Então as pessoas passaram a utilizar o espaço regularmente para pousos e decolagens. Há relatos, inclusive, de que uma das pessoas mais importantes que também pousou por aqui foi o escritor do Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry. Foi o aviador e passou pelo Brasil algumas vezes, e existem alguns relatos de que ele também utilizou o campo de aviação do Arraial da Ajuda para poder pousar. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a utilização dos campos de aviação foi fundamental, principalmente na guerra contra os submarinos italianos e alemães que rondavam a nossa costa. Esses submarinos atacavam os suprimentos que eram levados nos navios para os Estados Unidos, principalmente, e os campos de aviação tinham um papel fundamental na proteção desses navios que levavam essa matéria-prima. O campo de aviação do Arraial da Ajuda fez parte desse cinturão de proteção e servia como pista de pouso de apoio para o aeródromo das Conchas, que fica em Caravelas. Foi através do campo de aviação do Arraial da Ajuda, então, que pousaram aqui mais de 1000 homens do Exército, responsáveis pelo patrulhamento das praias de toda a região. Então imaginem a mudança significativa na rotina daquela pequena vila de pescadores, quando mais de 1000 homens do Exército, cavalaria, artilharia, desceram no campo de aviação do Arraial da Ajuda para poder serem distribuídos por toda a região, para poder fazer a proteção da costa. Dizem, inclusive, que alguns desses soldados deixaram descendentes. Os moradores mais antigos do Arraial da Ajuda relatavam, inclusive, que as pessoas não podiam acender luzes ou velas para poder não dar referência para os submarinos. Então, passadas 6 horas da tarde, nenhuma pessoa poderia acender nenhuma luz em casa, porque os submarinos não podiam ter nenhuma referência de onde que ficavam especificamente as vilas e as cidades da região. Com o fim da Segunda Guerra, o campo de aviação volta a ser usado apenas como aeroporto da cidade. Para que ele pudesse funcionar, existia a figura específica de um funcionário que chamava guarda-campo. Guarda-campo era responsável por poder manter todo o campo de aviação em bom estado e também fazer os registros de pousos e decolagens e também cuidar de todo o orçamento para que o campo funcionasse. Alguns guarda-campos famosos aqui de famílias locais puderam trabalhar nesse que era o cargo mais importante de toda a região. Um deles foi o seu Romildo, que é pai da Nonoca do restaurante São João, e o outro foi Manuel Crescêncio Santiago, da família Santiago aqui do Arraial da Ajuda, e que dá nome à própria Rua do Campo aqui no Arraial da Ajuda. Desde a Segunda Guerra também, uma outra figura muito importante que esteve no Arraial da Ajuda algumas vezes foi o Brigadeiro Eduardo Gomes. O Brigadeiro Eduardo Gomes, que foi ministro da Aeronáutica e candidato à presidência da República por 2 vezes no Brasil, ele vinha ao Arraial da Ajuda com uma certa constância, porque era ele o responsável pela criação e pela gerência desses campos de aviação, principalmente ligados ao Correio Aéreo Nacional, que utilizava o campo de aviação do Arraial da Ajuda. O Brigadeiro Eduardo Gomes, inclusive, em suas campanhas à presidência da República, fazia um doce de chocolate para poder arrecadar fundos. E esse doce acabou sendo conhecido como Brigadeiro, e é por isso que o Brigadeiro tem esse nome, especificamente para poder homenagear o Brigadeiro Eduardo Gomes. O Brigadeiro Eduardo Gomes, quando vinha para o Arraial da Ajuda, trazia consigo material escolar, muitos livros, e distribuía isso com a população. E também levava enfermos e cuidava. Todas as vezes que ele esteve por aqui, os relatos são sempre desse cuidado com a população de Arraial da Ajuda. Por isso esse carinho específico com relação a essa figura
importante da história nacional. O campo de aviação vai permanecer como aeroporto da cidade até meados da década de 70, quando então ele é desativado para poder começar a operação do aeroporto de Porto Seguro. Depois disso ele ainda vai funcionar durante alguns anos como pista de pouso particular e até chegar à sua desativação completa. A área do campo de aviação permanece sendo da aeronáutica e hoje ela é considerada Patrimônio Cultural Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Então é muito importante que a gente tenha muita atenção e muito carinho com o espaço do campo de aviação, por conta da sua importância histórica para o país e para o desenvolvimento em especial aqui da cidade de Porto Seguro, mais ainda do distrito de Arraial da Ajuda. O pequeno vilarejo do Arraial da Ajuda, então, vai se dividir entre a Santa e seus milagres e o pouso constante de aviões. Esse cenário só vai mudar a partir da década de 70, com a chegada dos primeiros forasteiros, integrantes do movimento hippie, que vem para cá em busca de uma vida alternativa, escapando tanto da ditadura militar, quanto também dessa vida na cidade grande. E aí, já a partir da década de 80, passa a ser conhecido como a esquina do mundo. E o Arraial da Ajuda vai modificando, principalmente influenciado pelo movimento hippie e as pessoas que participam desse êxodo urbano e buscam uma vida alternativa. E ele vai se modificando para se tornar o que hoje é esse destino turístico tão importante de ser preservado. Chegamos ao fim da primeira temporada do Porto na História. Um super desafio, um projeto super desafiador, que envolve não só a minha pessoa, Vinícius Parracho, como também o professor Tarly Silva, o historiador Romeu Fontana e o apoio da agência 073 na edição para fazer esse material tão bacana que a gente está levando para vocês. Você gostou? Curte, compartilha, para que a gente possa estar junto, descobrindo um pouco mais da história da nossa região. Para a segunda temporada, a gente vai contar melhor a história da cidade de Porto Seguro, porque como é muito mais difícil você contar, não dá para a gente fazer isso tudo num episódio só. Então a gente vai precisar dividir por temas, e aí essa segunda etapa do Porto na História vai ser dividida por temas, e a gente vai poder trabalhar melhor Porto Seguro. Se você gostou, continua com a gente. Esse episódio do Arraial da Ajuda é em homenagem à memória do grande Ari Sobral, e é com uma música dele que a gente termina essa nossa primeira temporada. Um grande beijo, Ari. Tamo junto.